Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sábado, dia 5 de agosto, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos 1 ao 12. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. E ele disse aos seus servidores: é João Batista que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes: não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu com juramento dar a ela tudo o que ela pedisse. Instigada pela mãe, ela disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela e mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois, a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça, e essa a levou para sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois, foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui é Paulo Barbosa. Que esse sábado seja de bênção para todos nós. Eu quero louvar e agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. E mais uma vez fazer esse pedido porque o nosso canal de evangelização, ele está caminhando para 7.000 inscritos. E isso é um motivo de muita alegria e de uma confirmação das promessas de Deus. Nessa missão que Ele me confiou e que vocês têm ajudado muito. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Convide outras pessoas também para se inscrever. E assim, mais e mais pessoas vão ser alcançadas com a palavra de Deus. O Evangelho de hoje vai falar sobre a morte, sobre o martírio de João Batista. E eu queria, no início, dizer algo muito importante. É importante para mim e eu espero que seja importante para você também. A palavra de Deus, ela é um caminho de vida para todos nós que queremos chegar até os céus. É o Senhor, é a boca de Deus falando com cada um de nós. É o testamento de um pai para os seus filhos. E nessa palavra vão existir momentos de bênçãos, mas vão existir também momentos de correção, de repreensão, de ajuste de um caminho, mas sempre, irmãos e irmãs, seja uma palavra de bênção, seja uma correção, toda a palavra de Deus tem um propósito: nos tornar capacitados para toda boa obra e direcionar o nosso caminho até a eternidade. E nós precisamos entender isso porque todas as vezes que o Senhor nos corrige, todas as vezes que o Senhor nos exorta, Ele não quer nos desanimar da caminhada. Ao contrário, Ele quer que nós possamos amadurecer, que nós possamos crescer. E assim, como quem é pai e mãe sabe disso, é muito melhor um pai e uma mãe corrigir o seu filho do que as pessoas de fora corrigirem.
o nosso Deus também, Ele quer nos corrigir. Porque a sua correção não é uma correção de punição. As suas correções são correções de amor para nos fazer melhores, para aperfeiçoar a nossa santidade e o nosso caminho até o céu. Por que eu falo isso no início dessa pregação? Porque a palavra de hoje, ela vai contar do final da missão de João Batista. E João Batista, o primo de Jesus, foi aquele que veio com a missão de preparar o caminho do Senhor. E João Batista, ele tem algumas características muito importantes. Primeiro, João Batista nasce de um milagre, porque a sua mãe e o seu pai já estavam na velhice, mas eles conceberam, porque como o anjo falou para a Virgem Maria, para Deus nada é impossível. Segundo, João Batista, ele é batizado no Espírito Santo ainda no ventre de Isabel. Quando a bem-aventurada Virgem Maria vai na casa de Isabel visitá-la e ajudá-la no final da sua gravidez. Terceiro, o pai de João Batista era um sacerdote. Então, o pensamento dos parentes, das pessoas próximas, era que João pudesse seguir o caminho do seu pai e pudesse ser preparado para ser também um sacerdote que servisse no templo. Mas João Batista, ele vai contra tudo o que estava acontecendo para cumprir fielmente a sua missão, que era de preparar o caminho do Senhor. Quarto, João Batista, ele abre mão então de todo o conforto, de toda a estrutura familiar, e ele vai viver no deserto, vai se alimentar de mel, abre mão de todo o conforto, de toda a comodidade, para se submeter à vontade do Senhor e ali naquele deserto ser a voz do Senhor. A voz que clama no deserto, como disse o Senhor, endireitai o caminho, preparai as veredas. E João Batista ali no deserto, ele pregava a penitência, a conversão. E suas palavras eram palavras fortes, eram palavras de profeta. E foi ali naquele lugar onde João Batista pregava, naquele mar, naquela água, que ele viveu a sua maior experiência, quando Jesus se aproxima e pede para ser batizado. E ali, quando João Batista vai batizar o Senhor, ele presencia o céu se abrindo e a Santíssima Trindade reunida, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quinto, João Batista era um pregador severo, forte, mas carregava a humildade, porque quando ele viu que estava na hora, ele apontou seus discípulos para Jesus e mostrou para os seus discípulos, para André e para outros discípulos, que eles deveriam seguir Jesus. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João Batista, na sua palavra, ele foi um profeta muito forte, porque João, ele não se importava quem estava ouvindo, mas a sua mensagem era uma mensagem de correção, de exortação. João não se importava se era uma pessoa simples que estava ali, ou se era, como no evangelho de hoje, Herodes, Herodíades ou quem fosse. João, como profeta, ele denunciava o pecado, ele denunciava o erro, e ele chamava a conversão. E foi justamente essa atitude de João Batista que fez com que Herodíades ficasse furiosa, porque João denunciou que Herodes não podia casar com ela, porque ela era a esposa do seu irmão.
E Herodíades então queria achar um jeito de acabar com a vida de João Batista. E foi então no momento, no aniversário de Herodes, que Herodíades faz aquele plano e pede que a sua filha pudesse fazer uma dança mundana, uma dança sedutora. E aquilo atraiu tanto a atenção e a alegria de Herodes e dos seus convidados, que Herodes, no momento, sem pensar, ele fala com ela: pede o que você quiser que eu vou te dar. E ela então, amando de sua mãe, pede a cabeça de João Batista. Sabe, meu irmão e minha irmã, é isso o que muitas vezes a verdade vai fazer. Porque a verdade incomoda. A verdade mexe nas feridas. Mas Jesus veio trazer a verdade, porque ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Jesus foi além, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E João Batista então foi o profeta da verdade. Essa verdade que incomoda, essa verdade que joga luz nas trevas. E João não procurava meias palavras, ele falava aquilo que tinha que falar, porque era o momento de chamar as pessoas à conversão, à mudança de vida. E para nós hoje isso tem um sentido muito grande, irmãos e irmãs. O que nós temos pregado? O que nós temos transmitido para as pessoas? Hoje, infelizmente, muitos têm tentado maquiar a palavra de Deus, às vezes até com medo de perder pessoas. Mas o que eu tenho crido a cada dia mais é que aqueles que são da verdade ouvem a verdade. Aqueles que são de Deus vão ouvir e aceitar aquilo que é de Deus. Seja uma palavra de bênção, ou seja uma palavra de correção. E a palavra de correção, ela é ainda mais importante porque ela vai nos aperfeiçoar. Ela vai nos moldando, nos modelando para chegarmos à eternidade. E é por isso que nenhum pregador, nenhum sacerdote, ninguém deve esconder a verdade da palavra de Deus. Nós não podemos esconder a verdade das pessoas, porque só a verdade liberta. Se a palavra de Deus vier maquiada, ela não vai transmitir o que ela precisa, e as pessoas não vão ver nessa palavra a verdade do Senhor. Porque só a verdade liberta, só a verdade traz conversão, só a verdade traz mudança de vida. O quanto o mundo hoje precisa dessa verdade. O quanto nós precisamos rezar. Nós celebramos ontem o dia do padre, o dia do sacerdote. O quanto nós precisamos pedir ao Senhor que Ele possa colocar as palavras proféticas na boca dos nossos sacerdotes, dos nossos pregadores e pregadoras, para que assim essa verdade continue libertando as pessoas do pecado. Quando a palavra de Deus, ela chega não da forma que precisa, não vai haver conversão, não vai haver mudança de vida. E o que o Senhor quer é isso, que a sua palavra jogue luz no pecado, jogue luz no erro e aponte o caminho. E aponte o caminho de vida nova. É por isso que quem prega precisa com amor pregar a verdade. E quem recebe a palavra precisa recebê-la também com amor, por mais dura que seja a palavra. Porque quando é uma palavra de correção, nós devemos lembrar disso. Quem está me corrigindo é o meu Deus que me ama, porque Ele quer que eu seja melhor. Ele quer que eu possa amadurecer na fé. Ele deseja a minha salvação. Então, tanto quem prega, como quem recebe a palavra, deve fazer em nome do Senhor. Para Ele, por Ele
sem dar um jeitinho, sem fantasiar a palavra de Deus, mas a exemplo de João Batista, que tenhamos coragem de denunciar o pecado, que tenhamos coragem de denunciar o erro, de colocar luz para que as trevas sejam dissipadas e entender que nós somos chamados para isso. Jesus falou com os discípulos: no mundo vocês vão ter aflições. Quem quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. João Batista pagou com a vida por falar a verdade. Mas guarda isso no seu coração. Aquele corpo que foi separado da sua cabeça, esse corpo está unido, um corpo santo, e João Batista está diante do Senhor. Porque os homens podem tentar nos destruir por causa do Senhor, mas o Senhor, Ele nos faz novas criaturas. Ele nos ressuscita por completo. E nada pode deter aquele que é fiel ao Senhor. Então hoje, meu irmão e minha irmã, diante dessa mensagem de João Batista, o Senhor nos chama a olhar para nós e entender a nossa missão. E entender que nós somos chamados para viver integralmente a palavra de Deus, para pregar integralmente a palavra de Deus. E antes da oração, eu quero dar uma dica e observe. Sabe quando você está ouvindo uma homilia do sacerdote, uma pregação no encontro, e você até pensa assim: nossa, será que essa pessoa me conhece porque ela está falando o que eu estou vivendo? Você pode ter certeza que quando acontecer isso, aquela pessoa que está pregando pode não te conhecer, mas o Espírito Santo que te conhece, ele colocou a palavra certa na boca do seu servo ou da sua serva, para edificar a sua vida e para te mostrar que o Senhor, Ele te ama e Ele quer e Ele deseja a sua salvação. Não esqueça, nós somos chamados não para escolher o que ouvimos ou quem ouvimos, mas nós somos chamados para acolher a palavra de Deus de quem vier, porque aquele que prega, ele está pregando em nome do Senhor. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor Jesus, diante dessa palavra hoje, eu quero te pedir, Senhor, para mim, para cada pessoa que está participando desse momento de oração e ouvindo essa pregação. Senhor, dai-nos esse coração e dai-nos essa fé de João Batista, Senhor, para sermos fiéis ao seu chamado e para não termos medo das consequências de sermos seus instrumentos, Senhor. Dai-nos a coragem que vem do Espírito Santo, a autoridade que vem do Senhor, para que possamos anunciar a sua palavra. Não anunciar o que nós queremos falar, Senhor, mas anunciar aquilo que o Senhor quer falar com seu povo. Eu quero entregar, Senhor, a vida de cada pregador, de cada pregadora, dos nossos sacerdotes, daqueles que têm a missão de levar a sua palavra, Senhor. Não importa se são pregadores, pessoas simples, ou pregadores e pessoas famosas, mas que todos nós estejamos debaixo da sua autoridade, Senhor, e tira todo medo, todo constrangimento de anunciar a verdade, Senhor. Que a verdade seja proclamada, porque só através da verdade é que nós temos a oportunidade de ser livres do pecado. Dai-nos essa graça pelo poder e pela unção do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã,
se o Senhor nos permitir.